quantidade de matéria, mol e massa molar. As habilidades que serão trabalhadas são representar as quantidades de substâncias em termos de quantidade de matéria, mol, calcular massas molares das substâncias, realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. É possível realizar reações com apenas um átomo ou apenas uma molécula? Então, se for possível, como podemos pegar apenas um átomo? E qual seria o tamanho de um átomo? Então, os átomos são partículas que são extremamente pequenas. O tamanho dos átomos está na ordem de 10 elevado a menos 10, que é mais que 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro, e 1 bilhão de vezes menor que o metro. Então é sabido que o átomo ele é extremamente pequeno, ele é muito pequeno. Então, devido a esse tamanho, não é possível selecionar apenas um átomo para fazer uma reação química. A mesma coisa pode ser considerada para uma molécula. Então, devido a esse tamanho, como são muito pequenos, a gente não consegue utilizar apenas um átomo ou apenas uma molécula durante as reações químicas. Então, temos uma tabela aqui relacionando várias unidades de medidas e quantas vezes essa unidade é menor do que um metro. Então, aqui o centímetro ele é 100 vezes menor do que um metro. O tamanho dele aqui está na ordem de 10 elevado a menos 2. Um milímetro ele é 1000 vezes menor do que um metro. Estaria na ordem de 10 elevado a menos 3. Micrômetro é 1 milhão de vezes menor. Nanômetro, 1 bilhão de vezes menor. E o angstrom, que seria a ordem do tamanho dos átomos, ele acaba sendo 10 bilhões de vezes menor do que o metro. Então estaria aqui na ordem de 10 elevado a menos 10. Então, mesmo com os microscópios mais potentes, não é possível ter uma boa resolução de como seria um átomo ou uma molécula, de tão pequeno que eles são. Então, a utilização de um átomo pode ser comparado com alguns casos. Então, primeiro caso, como podemos medir a espessura de uma folha de papel? Então, uma folha de caderno, uma folha de sulfite, como poderemos medir a espessura dessa folha? Se pegarmos e colocarmos numa régua, perceberemos que a espessura acaba sendo menor do que 1 milímetro. Então, não seria possível determinar com exatidão a espessura dessa folha. Um outro caso que podemos comparar é com a massa de uma pedra. Então, se pegarmos uma pequena pedra e colocarmos em uma balança, como uma balança de farmácia, por exemplo, não seria possível medir o valor dessa massa. Como a balança é preparada para pesar em quilos ou centenas de gramas, não seria possível determinar com exatidão o valor da massa dessa pedra. Então, uma alternativa para poder determinar esses valores seria utilizar quantidades maiores. Então, se pegássemos algum conjunto de folhas, ou no caso, conjunto de pedras, ficaria mais fácil de medir. Então, a gente conseguiria medir se fosse uma quantidade maior. Então, um exemplo aqui, se juntássemos 100 folhas de papel, a espessura aumentaria, poderíamos medir com uma régua e determinar a espessura dessa quantidade de folhas. E depois, poderíamos dividir pela quantidade de folhas que pegamos e assim determinar qual seria a espessura de apenas uma folha. A mesma coisa pode ser feita para as pedras. Então, se juntássemos uma quantidade de pedras, como por exemplo 100 pedras ou 1000, uma quantidade grande, poderemos colocar na balança, o valor será medido, dividindo pela quantidade que tem de pedras, poderíamos determinar o valor da massa de apenas uma pedra. A mesma coisa pode ser feita na utilização de átomos ou moléculas. Então, para utilizar essas partículas, são utilizados conjuntos de átomos ou moléculas. Esse conjunto de átomos ou moléculas ele é chamado de mol. Então, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. A massa atribuída ao átomo de carbono, então a massa atômica do carbono, é 12. Um mol seria a quantidade que teríamos que pegar de átomos de carbono para conseguirmos pegar 0,012 kg, ou seja, 12 gramas de carbono. Em outras palavras, podemos definir mol como a quantidade de partículas necessárias para termos o mesmo valor de massa atômica ou massa molecular, só que agora medidos em gramas. Então, a massa atômica e massa molecular são medidas em unidade de massa atômica, que a gente denomina por U. Só que quando a gente pega um mol de uma substância, um mol de átomos ou um mol de moléculas, a gente vai ter o mesmo valor da massa atômica ou da massa molecular, só que agora, em vez de utilizar U, a gente vai utilizar gramas.
Então a gente passou de unidade de massa atômica para gramas. Só que o valor da massa vai ser o mesmo, então o número será o mesmo. Então no caso do carbono, a massa atômica era 12, então quando a gente pega 1 mol, a gente vai ter o mesmo valor, 12, só que agora medido em gramas. Então de 12U passaremos para 12 gramas. A quantidade de átomos ou partículas presente no mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então seria mais do que 600 sextilhões de partículas, 600 sextilhões de átomos ou moléculas. Então essa quantidade aqui é a quantidade de partículas presentes em um mol. Então quando temos 1 mol de uma substância, teremos essa quantidade de partículas, essa quantidade de átomos ou moléculas. Então quando pegamos essa quantidade, é possível utilizar uma substância pesando essa substância em gramas. Então se quiséssemos 1 mol de gás oxigênio, teremos que pegar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio para ter o valor da massa medido em gramas. Então com essa quantidade de partículas, ou seja, de átomos ou moléculas, é possível converter a massa atômico-molecular para uma massa em gramas. Então, um átomo de hidrogênio teria massa 1U. Quando temos 1 mol de átomos de hidrogênio, teremos a massa 1 grama. Então, o valor permanece o mesmo, mudamos a unidade de U para grama. Um átomo de oxigênio tem como massa 16U. 1 mol de átomos de oxigênio terá massa 16 gramas. E um outro exemplo aqui, uma molécula de gás oxigênio, que é formada por 2 átomos de oxigênio, tem massa 32, então 32U. Quando temos 1 mol de moléculas de gás oxigênio, a massa será 32 gramas, então permanece o mesmo valor, só muda a unidade. Então a massa de 1 mol de substância é denominada massa molar e pode ser representada por mm, então 2m maiúsculos. A unidade de medida utilizada para massa molar é grama por mol, então grama que a gente está pesando por mol. Essa massa molar ela é numericamente igual à massa molecular ou à massa atômica. Então quando temos apenas um átomo, vai ser o mesmo valor da massa desse átomo. Quando temos uma molécula, será o mesmo valor da massa dessa molécula. Então a massa molar ela pode ser calculada da mesma maneira que é calculada a massa molecular. Então temos que somar a massa de todos os átomos presentes na molécula. Então nesse exemplo, temos aqui C6H12O6, que seria a molécula da glicose. Para determinar a massa da molécula, pegamos a massa de cada elemento, no caso aqui do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, e multiplicamos pela quantidade que tem de cada elemento. Então a massa do carbono é 12, multiplicamos pela quantidade, que é 6. 12 vezes 6, 72. Agora para o hidrogênio, a massa é 1, vezes a quantidade, que é 12, dará um total de 12. E para o oxigênio, 16, que é a massa do oxigênio, vezes a quantidade, que é 6, dará 96. Então para determinar a massa dessa molécula, somaremos agora a massa de cada elemento. Então 72 do carbono, mais 12 do hidrogênio, mais 96 do oxigênio, dará um total de 180. Então a massa molecular, a massa dessa molécula, é 180U. Quando pegamos 1 mol de glicose, 1 mol dessa molécula, a massa molar será o mesmo valor, então será 180, só que agora a unidade de medida é gramas por mol. A unidade de medida de massa molar, gramas por mol. Então, para calcular a massa molar, fazemos do mesmo jeito que para calcular a massa molecular. Se soubermos a massa de 1 mol de um material, 1 mol de uma substância, é possível calcular a quantidade em mols presente em qualquer massa. Se a gente sabe a massa de 1 mol, a gente pode determinar a quantidade em mol de outros valores. Então aqui nesse exemplo, 1 mol de gás oxigênio possui 32 gramas. Qual a quantidade em mol presente em 160 gramas desse gás? Então nesse caso aqui,
sabemos que 32 gramas é a massa referente a 1 mol. Só que a gente não quer saber para 32, queremos saber para 160. Então 160, a quantidade a gente não sabe, então colocamos um x. Então formamos aqui uma regra de 3. Então para resolver multiplicamos cruzado, multiplicamos em cruz. Então 32 vezes x será igual a 1 vezes 160. Então 32 vezes x, continua aqui 32x, 1 vezes 160, 160. Então para determinar a quantidade em mols, o número de mols, isolamos aqui o x. Então esse 32 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então ficaria x, que é igual a 160 dividido por 32. Então resolvendo aqui a divisão, chegaremos no resultado que seria 5 mol. Então o número de mol, a quantidade em mol, seria 5. Então percebemos que nesse rearranjo aqui, a gente vai ter uma razão entre a massa da substância que foi pesada dividido pela massa molar. Então, independente do valor de massa que utilizarmos, vai ter sempre a mesma relação. Então a massa, que pode ser pesada, a massa que a gente coloca na balança, dividido pela massa molar. Então, para simplificar, pode ser utilizada a seguinte fórmula. Então N, que representa o número de mol, então vai representar a quantidade que tem em mols de uma substância, que é igual à massa dessa substância, a massa que a gente coloca na balança, a massa que a gente pesa, dividido pela massa molar. Então, utilizando essa fórmula, podemos calcular a quantidade em mols, o número de mols, para qualquer valor de massa. Utilizando os mesmos valores aqui, a massa, nesse caso, seria 160. Então, no lugar desse M, colocamos o valor da massa, 160. No lugar da massa molar, colocamos o valor que é 32. Então 160 dividido por 32 dará um resultado 5 mol. Então o número de mols nesse caso presente em 160 gramas, 5 mol. Então segundo exemplo, qual a quantidade em mol para 216 gramas de água? Sabe-se que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então 18 gramas é referente a 1 mol. 216, que é a massa que a gente tem, é referente a uma quantidade que a gente não sabe, então utilizamos aqui x. Então multiplicamos cruzado, 18 vezes x será igual a 1 vezes 216. Então 18 vezes x permanece aqui 18x, 1 vezes 216, 216. Para chegarmos aqui no resultado da quantidade em mol, devemos isolar o x. Então 18 está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fica 216 dividido por 18. Então fazendo a divisão aqui, chegaremos no resultado que seria 12 mol. Então resolvendo agora utilizando a fórmula. Então N, que é o número de mol, é igual a massa dividido pela massa molar. Então a massa que temos aqui, 216, no lugar da massa molar, colocamos o valor aqui, 18. Resolvendo a divisão, o número de mol será 12. Então, a quantidade em mol é 12 mol. Então, aqui um terceiro exemplo. Qual a quantidade necessária para obter 0,5 mol de cloreto de sódio, que é o NaCl? Temos aqui como informações a massa atômica do sódio, 23U, e a massa atômica do cloro foi arredondada para 36U. Então, para ficar mais fácil, arredondamos o valor da massa para 36. Então a fórmula que temos aqui é NaCl. Para determinar a massa da molécula, devemos somar a massa de todos os átomos presentes. Então pegamos a massa atômica, multiplicamos pela quantidade que tem de cada elemento. Então primeiro para o sódio, a massa é 23, multiplicamos pela quantidade que é 1, vai dar 23. Para o cloro, a massa é 36, vezes a quantidade de átomos que tem, que é 1, dará 36. Para determinar a massa molecular, somamos aqui a massa do sódio com a massa do cloro. Então 23 mais 36 dará um total de 59. Então a massa molar terá o mesmo valor, 59, só que mudamos a unidade de medida. Então de U, de unidade de massa atômica, passamos para gramas por mol. Então a massa molar, 59 gramas por mol. Para determinarmos a massa, podemos resolver de duas maneiras. Então primeiro por regra de 3, 1 mol possui 59 gramas, que é a relação da massa molar.
0,5 mol, que é o que a gente quer saber, possui quantos gramas? Como não sabemos, colocamos aqui x, formamos uma regra de 3. Para resolver, multiplicamos cruzado, multiplicamos em cruz. 1 vezes x é 1x, será igual a 0,5 vezes 59. 1 vezes x fica x, 0,5 vezes 59, resolvendo aqui a multiplicação, dará um total de 29,5 gramas. O outro método seria utilizando a fórmula, então aqui o número de mols N é igual a massa dividido pela massa molar. Então, substituindo valores, no lugar do N colocamos 0,5, que é a quantidade em mol. A massa não sabemos, então permanece o M, é o que a gente quer descobrir. A massa molar, como já foi determinado, 59. No lugar do MM é colocado 59. Para ficar mais fácil de resolver, colocamos o 1 aqui embaixo do 0,5, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então esse 1 não vai interferir na conta. Então colocamos 0,5 dividido por 1, que será igual a m dividido por 59. Então podemos multiplicar aqui em cruz, então é como se fosse uma regra de 3. Então multiplicamos em cruz, 1 vezes m será igual a 0,5 vezes 59. Então 1 vezes m continua aqui sendo m, que é a massa. 0,5 vezes 59 dará 29,5. Então, resolvendo a multiplicação, chegamos no resultado que é 29,5 gramas. Então, a massa necessária para obter essa quantidade em mol seria 29,5 gramas. Então, sabendo a massa molar de uma substância, é possível determinar a quantidade em mol presente em qualquer massa, seja ela maior do que a massa molar ou menor do que a massa molar. E para facilitar os cálculos, pode ser utilizada a fórmula, que nesse caso é número de mol, que é igual a massa dividido pela massa molar, ou poderia ser feito por regra de 3, e o resultado seria o mesmo.